O sexto princípio é esse que vai aparecer aqui. O propósito do ministério é a glória de Deus. Você pode falar: o propósito do ministério é a glória de Deus? Queridos, em nome de Jesus, estou apaixonado por Jesus, estou pedindo mais paixão de Deus. Tudo o que você está para fazer e tudo aquilo que você faz tem que trazer glórias para Jesus. Sua liderança de célula, a maneira como que você faz a edificação, um quebra-gelo, a maneira como você escolhe o louvor, tem que trazer glórias para Deus. É por isso que você não pode fazer um quebra-gelo de qualquer jeito. Às vezes eu vou em célula, qual que é o quebra-gelo aí, irmão? Não preparou, não dedicou, não sacrificou. A edificação, qual que é mesmo o texto lá? O texto, porque tudo que eu faço tem que trazer glória para Deus. Se o que você faz não está trazendo glória para Deus, é melhor parar com tudo. Se você está cantando, tocando, liderando e não traz glória, Deus não é glorificado, Deus não é enxergado, é melhor parar com tudo. Se você é alguém que lidera uma célula, os homens te aplaudem, os homens talvez dizem: olha que bênção, esse é um líder, mas Deus não está sendo glorificado, melhor parar tudo. Isaías vai falando, o Senhor diz que a minha glória não darei a outrem. Eu não divido a minha glória com outro, porque Deus tem misericórdia da minha vida, Deus tem misericórdia de nós. O ser humano, por natureza, ele é um adorador. Se ele não adora a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa, qualquer pessoa. É por isso que nós temos os ídolos, as igrejas. Nós somos adoradores do ego. Quando Deus não recebe a glória naquilo que você faz, você pode estar aqui, ministrando louvor, cantando. Estou usando louvor, não é como o pessoal do louvor não, porque a coisa mais visível aqui é a pregação do louvor. Você pode estar aqui cantando, aleluia, e o seu foco é esse. Você é alguém que não está conectado com a palavra, você é alguém que não serve, e você está muito preocupado. A técnica é importante, amém? Sorveio, estamos trabalhando cada vez mais, a gente quer que a equipe cresça nisso. Se você está muito preocupado com a performance, a sua liderança, seu ministério, o microfone, o ensino, mas pouco preocupado com que Deus receba a glória, tem alguma coisa errada, não toque na glória de Deus. Não toque, não rouba, não pegue nenhuma comissão da glória de Deus. Nenhuma comissão. Mas é 5%. Eu quero ser reconhecido que eu estou liderando, eu estou cantando. Ninguém me encorajou, ninguém fez isso. O propósito do ministério é a glória de Deus. Porque quando você faz as coisas para a glória de Jesus, os céus se movem a seu favor. Amém? As portas vão se abrir, os recursos virão, Deus vai te promover, pessoas se converterão, sua célula vai se multiplicar. Agora, quando você lidera, não estou liderando porque tem que liderar, que eu vou fazer, porque Jesus falou, mas não é para a glória de Jesus. Você precisa parar com tudo. E a minha pergunta é: por que você está liderando hoje, ou está se preparando para liderar hoje? Por que você está no ministério? Tudo que eu fizer tem que ser com o propósito da glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz o quê? No comer, no beber. Ninguém sabe esse versículo, no novo, na Bethesda, não cita muito. No comer, no beber ou em qualquer outra coisa, que seja tudo, ou que seja somente para a glória de Deus. Paulo está falando o quê? Estou bebendo água, tem que trazer glórias para Deus. Estou bebendo café, tem que ser para a glória de Deus. Eu estou almoçando, tem que ser para a glória de Deus. Tudo o que eu faço tem que ser para a glória de Deus. O catecismo de Westminster, quando fizeram uma grande pergunta: qual é o fim principal do homem? Eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e adorá-lo para sempre, desfrutá-lo para sempre. Porque o povo pode talvez na sua ministração gritar de alegria, aleluia, bater palma, dizer que top, que igreja maravilhosa, que ministério maravilhoso, mas o que interessa não é isso, é o que Deus está pensando a seu respeito. O seu supervisor pode falar: que líder maravilhoso. É óbvio que eu não estou falando do outro extremo. Tem muita gente que não submete, ele faz tudo errado, porque ele fala: o que importa é o que Deus pensa a meu respeito. Extremo. Eu estou falando que talvez você está sendo aplaudido, você está fazendo tudo correto, você é um cara irrepreensível na questão exterior, mas o que Deus pensa de você verdadeiramente? Quando Deus olha para o seu ministério, será que você pensa em algum momento de receber um pouco da promoção e do aplauso? Quando você lidera uma célula, ou talvez canta, ensina, prega, serve lá no serviço social. Há muitas pessoas que estão fazendo serviços anônimos. Eu conheço muita gente que é anônimo, dizendo: não, meu negócio é que eu não quero ser reconhecido por ninguém.
sou muito humilde, sabe? Eu dou uma doação, mas no fundo nós buscamos a glória humana. Por isso eu quero desafiar: ore por milagres, ore por frutos, ore para que vejamos coisas maravilhosas, mas que Deus receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. É por isso que o diabo ele tenta amarrar a adoração dele do povo de Deus. É por isso que você pode ser um intercessor, você fala, mas a vida de adoração, e adoração não é louvor, gente, não é louvor. A música é talvez a mais alta expressão de adoração, uma das maiores, mas música não é adoração. Não pense que porque você gosta de ouvir CD, porque você gosta de louvor, você é adorador. Adoração é vida. E o diabo, ele não gosta da adoração do povo de Deus. O diabo, ele tenta destruir. Porque você sabe por que o Espírito Santo vem sobre nós na adoração? Na adoração? Porque assim é no céu. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A adoração, Deus se sente em casa. A Bíblia diz no Salmo 22, versículo 3, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Você pode falar glória a Deus? Quando adoramos a Deus, Deus fala, estou em casa, porque no céu é assim, aqui eu posso me mover nessa igreja, essa célula adoradora, eu posso me mover. Ele se sente em casa. Por isso que o diabo odeia a adoração. Ele quer ver você brigando, falando mal, com picuinha, com problema de relacionamento. Eu não gosto do você, Rafael, não gosto do você, Danilo, não gosto, ou melhor, eu gosto de você, na verdade não concordo com você, viu, Douglas, tal. O diabo quer ver isso, porque ele odeia a adoração. O propósito do ministério é a glória de Deus. Irmãos, nós queremos avançar nessa cidade. Estamos orando por um lugar que está ali, uma luta. Isso tem que ser com luta, viu? Fala aí para o irmão Deus, tem que ser com luta. Não, tem que ser com luta, irmão. Guerra. Oi, Reginaldo, é guerra. Amém? Diga assim, é guerra. É guerra, não pensa que vai estar para piquenique. No céu também nós vamos trabalhar. No céu não pensa que é tocar harpa. No céu vai ter trabalho. Fala para o irmão, vai ter trabalho, não tem aposentadoria no céu. Vai trabalhar. Agora a grande, eu já estou falando do sermão da manhã. A grande diferença é que no céu não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá todo esse estresse. O trabalho vai ser maravilhoso. Pense numa realização. Aquele dia que você trabalhou e você falou, hoje você recebeu aquele checão todo mês. Quando você recebeu aquela promoção, sabe aquele dia, o ápice do seu trabalho, que você falou, hoje valeu a pena. O céu vai ser assim todo dia, mas vai ter trabalho. No céu sim, mas aqui é guerra. É guerra espiritual, é luta espiritual. Mas o principal é que Deus seja glorificado. Eu falei do lugar, é guerra espiritual. Nós queremos ir para um grande lugar. Nós queremos ter ministérios de excelência. Ano que vem a ênfase é excelência. Já é, mas nós vamos falar mais de excelência em todas as áreas. Mas sabe por que a gente quer tudo isso? Não é para que ninguém fale, Bethesda, que igreja tal. E fala, às vezes a gente tem essa sensação. Tem que ser quebrado em nome de Jesus. Importa que ele cresça, que eu diminua. A nossa igreja é melhor que a fulana. Às vezes eu vejo alguns irmãos, então pastor, o irmão está na igreja tal, ele tinha que vir para cá. Por quê? Não, porque aqui é melhor. Foi melhor para mim, melhor para você, óbvio, mas de comparação não cabe, porque o que importa é a glória de Deus. Nós queremos que Deus seja exaltado. Nós queremos ver os nossos ministérios florescerem, mas não é para os de fora lá olhar e bater palma para você. O live que começa hoje, a gente quer ver centenas e milhares de jovens, não é para o povo dizer, live da Bethesda, o propósito é a glória de Deus. Penúltimo, sabe qual que é o penúltimo? As ferramentas, penúltimo não, sétimo, são 10 princípios do ministério. As ferramentas do ministério são a palavra de Deus e você pode falar mais uma vez aí? Queridos, nós precisamos ser um povo do livro. Nós precisamos ser um povo da palavra de Deus. Nós precisamos ser um povo apaixonados pela palavra de Deus e pela oração. Mas vamos falar a verdade aqui. Você sabe que a gente está em casa. É impressionante o quanto a gente faz sem oração. A gente vai passear sem oração, a gente dá aula sem oração, a gente visita sem oração, a gente é casado sem oração, a gente cria filhos sem oração, a gente está aí sem oração. Nós precisamos entender que as ferramentas são a palavra de Deus e a oração. Se é uma coisa que você precisa erguer do seu ministério para que seja um fundamento, é a palavra de Deus. Você precisa, eu não vou perder muito tempo falando sobre isso, que eu creio que já é ponto entendível, mas pouco praticado.
Será que você é alguém que conhece essa palavra, que bebe dessa palavra? Porque sem a palavra de Deus e sem a oração, a gente seca. Há muitos de nós que amamos Jesus, estamos envolvidos na igreja até o pescoço. Você está aqui, se eu falar, irmãos, dia da visão, 10 dias, você está lá, mas você não tem tempo de palavra de Deus e de oração. Há muitos de nós que passamos a semana, não vou pedir nem para você levantar a mão. Se eu perguntar aqui, vai ter gente que ficou 2, 3 dias sem meditar na palavra de Deus. Há quantos? 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, sem beber essa palavra. Salmo 145 diz que o Senhor exaltou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Podem os céus e a terra passar, mas as minhas palavras não passarão. A palavra é poder. Fala para o irmão que está do seu lado, chacoalha ele, a palavra é poder, meu irmão. Quanto mais eu medito, Josué 1,8 diz que, olha, eu preciso, para ter sucesso, para que o meu caminho seja bem sucedido, para que o meu casamento, o meu trabalho, os meus relacionamentos sejam bem sucedidos, eu preciso meditar nessa palavra de dia e de noite. Quanto mais eu medito neste livro, eu mergulho nessa palavra, Deus vai abrindo caminhos, vai aplanando os meus caminhos. Mas será que você é alguém que ama a palavra de Deus de verdade? Exaltou e edificou. A palavra de Deus tem um lugar central na sua casa? Tem, pastor. A palavra de Deus, eu tenho uma bibliona que recebi da minha avó, no Salmo 91, as páginas está até amarela, porque em vez de outra, foram lá tirar. Outro dia eu visitei uma pessoa, frequentadora da Bethesda, estava lá o Salmo, eu assustei, né? Falei, meu Deus, estava lá no Salmo 91, não podia ser coincidência. Eu falei, não, o que está no Salmo 91? Não, porque o Salmo 91 é proteção, o Salmo 91 não, doeu. Falei, está assistindo muito o R.R. Soares, Universal, Chapeludo. Eu falei, irmão, isso aqui é papel. A palavra de Deus, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Salmo 91 em si só aberto não tem valor nenhum, a não ser que ele seja palavra rema, palavra de Deus praticada, obedecida, vivida. A palavra de Deus é uma ferramenta na sua célula, ela precisa ser a base da sua vida. Às vezes vem gente pedir conselho para você na célula e você não sabe o que a Bíblia diz. Como é que você analisa? Você olha para aquele irmão e você olha para o Silvio vem pedir um conselho para mim. Você não vai para a palavra de Deus, você olha e fala, é verdade, Silvio, concordo com você. Alguém pede um conselho a respeito de relacionamentos na igreja e diz, olha, aconteceu isso entre eu e aquele irmão, assim, o irmão fez isso. E às vezes é verdade. Qual é o seu conselho se você não é um homem ou uma mulher da palavra de Deus? Ele fez isso, eu também me perdoava. Se é comigo, você está de brincadeira que ele fez isso com você. Você é bem crente, porque se sou eu, nem olhava na cara dele. Não é isso que muitas vezes às vezes nós não falamos, mas dependendo da gente, a gente pensa, porque nós não vamos para a palavra de Deus, porque se nós vamos para a palavra de Deus, acabou. Nós olhamos e o conselho a ser dado. Eu já tive muitos problemas de relacionamento, pessoas me procurando na minha célula, porque eu estou assim com o outro. Aí a minha palavra não é que eu estou desprezando os conflitos. Então, pastor, eu fui isso, vítima, isso, fofoca, isso. Eu falei, irmão, quantas vezes eu falei, a palavra de Deus tem um conselho. Sério, pastor, o que eu faço? Mato? Enterro? Me vingo? Não, perdoa. O irmão pecou, mata ele. Se ele não te ouvir, leva mais 2 pessoas. Se ele não te ouvir, leva a igreja. Se ele não ouvir a igreja, trata ele como publicano pecador. Fica muito claro, irmãos. A gente faz um monte de coisa tempestade, que a gente não pratica a palavra de Deus. A intercessão é chave. Nós vamos terminar orando, depois vai ficar 2 princípios para a parte da tarde, vai ser bem mais curto do que eu imaginava, que nós precisamos orar por sede da palavra de Deus. Você precisa sair daqui, não vá para o Luciano Huck. Joga menos povo no seu celular, mais palavra de Deus para você fazer assim no diabo. Pum no diabo. Amém? Amém? Glória a Deus. Você não sabe, tem gente que não sabe o que é isso. Jesus é amado. Gente, só para abrir um parênteses no negócio desse povo, eu nem sei o que é um vício. Minha filha de 5 anos, vou levar ela numa clínica procurar uma vaga, que está viciada nesse povo. E aí, esse celular, tal, uso, trabalho. Aí outro dia eu estou chegando na igreja e download concluído, 100%, pô no meu celular.
Aí eu cheguei em casa e falei, deixa eu entender um negócio. O que você pode pôr no meu celular? Aí a Suzana, é o meu povo, pai, você alimenta ele. Aí eu chego em casa, a primeira coisa, cadê o meu povo? Todo sujo esse povo. Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Tem até uma irmã que diz que, eu não sei quem partilhou comigo no Face, falou, ore pela minha mãe, ela está tão assim com o povo, que ela falou assim que o bicho está chamando ela. Eu falei, fala para ela ir no retiro de restauração do Quintas de Fé, se não o bicho chamar show, povo, em nome de Jesus. Mas nós precisamos menos povo, menos videogame, menos televisão, mais a palavra de Deus. Os problemas diminuirão, meus irmãos, quando nós pegarmos esse livro maravilhoso e meditarmos nessa palavra de dia e de noite, quando nós tirarmos tempo em oração, clamando ao Senhor, porque você é alguém que não vai ser envergonhado por viver a palavra de Deus. A palavra de Deus é poder, amém? Você está fraco hoje, não é porque eu preciso de oração diante, não, você precisa da ferramenta que é a palavra de Deus, é a oração. Você precisa guardar que a vida de oração, o líder é antes de tudo um intercessor. Fala para quem está do seu lado, o líder é antes de tudo um intercessor. Uma dica sobre célula aqui, antes da gente terminar essa parte da manhã e orar. Quantos querem ver a célula multiplicar? Diga glória a Deus. Tem um monte de que você tem que ir atrás, você tem que convidar, mas acima de tudo, ore diariamente por todos os membros da sua célula, liberando a palavra de Deus, falando, Deus, eu profetizo a graça de Deus, eles são abençoados, despertam-os, multiplica diariamente. Sabe qual é o resultado? Deus vai operar. Você precisa guardar que a sua liderança nunca será maior do que a sua vida de oração. As coisas às vezes estavam fluindo, e talvez nesse momento pararam um pouco de fluir. É tempo de voltar para o joelho, tirar um tempo maior de oração. Porque às vezes as coisas começam a fluir e a gente dá uma relaxada na nossa vida de oração. A gente estava orando 14 dias pelo novo local, aí de repente Deus falou, vou dar uma seguradinha, que esse povo parou de orar quando estava orando. Já comemoraram igual a bicicleta. Vamos para o joelho de novo, povo de Deus, buscar ao Senhor. Porque a palavra de Deus é espada. Tem algo que você já conhece, o texto de Efésios, que texto poderoso para você que está passando luta. Eu falei no meu GD com a liderança um tempo atrás, que fala, olha, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O diabo não está jogando seta, desista, vai dar errado, não é para você esse negócio. Como é que você apaga isso? Usando o escudo da fé. E você sabe o que a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. E o texto começa a dizer, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa conhecer esse livro, meu irmão. Você conhecer esse livro. Você já leu a palavra de Deus inteira? Você já leu a palavra de Deus inteira? Eu tenho lido diariamente, lido 10 capítulos da palavra de Deus. Isso, pastor top, tem gente que lê muito mais, a doutora Edmeia Williams. É uma mulher, vou tentar trazer para falar para a igreja, mas não é só para as mulheres, tremenda mulher de Deus, doutora Edmeia Williams. Eu vi ela na CEPAL, sabe quantas vezes ela lia a palavra de Deus inteira? Uma vez por semana, 4 vezes no mês, a Bíblia inteira. Sério, Bíblia inteira. Bíblia inteira. Você não lê um capítulo por dia, que Deus tem misericórdia de nós. E aí o diabo se levanta na sua vida todo dia. Essa semana foi muito luta espiritual na minha vida. Eu declarando vitória, crendo em Deus de verdade. Mas luta, pressão, batalha espiritual no interior, na alma, com essas questões. Eu não, Deus, eu creio na tua palavra. Mas muitas vezes nós somos derrubados porque o diabo vem, a nossa espada do Espírito é um canivetinho desse tamanho. Sabe o que você fechou? Essa é a espada do Espírito que vai trazer vitória, onde você vai poder usar no seu casamento, nas suas finanças, no nome de Jesus. E tem uma frase muito pesada que diz que quando você tiver um tempo, um dia cheio, economize um bom tempo deixando de observar a hora devocional. Ensinado, Satanás. Já está nem aí para se você vir no dia da visão, no dia da divisão, no dia da unção. Ele está nem aí se você foi para o monte, se você foi para o vale. O diabo não quer saber se você é alguém que está pregando, gente, desde que você não tenha tempo com o Pai, desde que você não tenha tempo com o Senhor. Ele não está nem aí se sua célula está multiplicando, desde que sua célula pode estar bombando, ele não vai estar nem aí, desde que você não tenha tempo para ouvir a voz de Deus.
Porque ele sabe que sua célula está multiplicando, seu ministério da igreja está prosperando, mas ele consegue deixar os pastores e os crentes longe da vida devocional. Lá na frente ele consegue dar um kimura. É um exemplo lá de uma luta que o Anderson Silva ganhou do Charles Sonnen. Quem acompanha um pouco o UFC sabe que o Anderson Silva, antes de apanhar essa, ele apanhou os 4 assaltos. Apanhou, apanhou como condenado, igual o Rock Balboa. Achei que aquilo ali apanhou, já era, faltando acho que alguns minutos para terminar a luta, alguns segundos, ele deu uma chave no pescoço do cara, como que é? Um triângulo no pescoço, e acabou a luta. Eu lembro que eu assisti essa luta, foi um negócio impressionante, todo mundo de boca aberta, o cara perdeu. É o que o diabo faz. Se você alguém não tem um tempo devocional, você está ganhando, você está indo, mas ele dá um jeito de dar um triângulo para destruir seu ministério e seu casamento. E o último dessa manhã, sabe qual é o princípio? O privilégio do ministério é o crescimento. Amém? Você pode falar: o privilégio do ministério é o crescimento? Olha aqui para mim, querido, você que está aqui. Ele investiu em você. E sabe o que ele quer? Retorno. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus quer retorno. Aleluia. Ele investiu, porque essa é a questão. Devemos ser frutíferos para a glória de Deus. Nós vamos começar a parte da tarde cantando: olha, Deus, eu quero ser pai de multidões. Deus nos chamou para multiplicar. Quando ele, no Gênesis capítulo 12, ele chama Abraão, ele diz: olha, eu farei de ti um pai de multidões, um pai de uma grande nação. Olha para as estrelas do céu. No capítulo 15 ele vai falar: vê se você pode contar. Assim será a sua descendência, será como as areias da praia, as areias do mar. Ele nos dá uma ordem de multiplicação. O ministério de Jesus é um ministério de multiplicação. Atos 1:8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Louvado seja Deus. Você pode falar glória a Deus. Serão minhas testemunhas. João capítulo 15 vai falando: olha, quando nós permanecermos nele e ele em nós daremos muito fruto, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Se você permanece colado com Jesus, sabe qual é o resultado que você vai? Frutificar para a glória de Deus. Deus vai te dar discípulos no nome de Jesus. Agora, quando nós não produzimos, nós somos cortados. A igreja que não está crescendo, a célula que não está crescendo, e é óbvio que há um parênteses para avaliar isso, não está andando na vontade de Deus. Isso não é para trazer desânimo para você. Há alguns momentos, há muitas células que estão passando por perseverança, mas agora há igrejas que eu conheço que estão aí 30 anos com o mesmo número de gente. Tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque as pessoas precisam crescer. Deus fala de almas, de frutos, de multiplicação, que nós devemos o que? Ser testemunhas aonde? Até os confins da terra, e de fazer de todas as nações. Isso fala de multiplicação. Números são importantes, porque cada número significa uma pessoa que não conhece a Jesus. É por isso que a gente vai para um novo lugar. Cada lugar. Ai, pastor, tem que construir um local próprio que seja maior. Já está bom, porque aí é o nosso lugar. Vai ficar tudo se Jesus voltar hoje, irmãos. Eu não estou preocupado com a construção do templo. Estou preocupado com pessoas que venham povoar o céu. Pessoas que sejam tiradas do inferno, pessoas que cheguem à eternidade. E o privilégio do ministério é ver pessoas recebendo Jesus. Que eles não têm prazer maior de ver crescimento em todas as áreas, de ver pessoas que talvez chegaram na igreja toda arrebentada, toda fraca, liderando célula, pessoas crescendo, fazendo discípulos. Por isso eu creio que a Bíblia vai dizendo que todos os dias vão sendo acrescentados aqueles que iam sendo salvos. Deus deseja que a sua célula seja uma célula multiplicadora para a glória de Deus. Deus deseja que você multiplique em nome de Jesus. Números é algo que está na Bíblia. Deus espera o crescimento. Mas sabe qual que é a boa nova? Fala primeiro aí para o seu irmão: Deus espera o crescimento. Amém? Aí você fala: meu Deus, minha célula não está crescendo. Mas a boa nova é que a Bíblia diz que Deus dá o crescimento. Louvado seja Deus. Deus dá o crescimento. Os campos estão brancos. Por isso você precisa entender: eu preciso crescer e multiplicar. A minha pergunta a você é: quantas pessoas você levou a Jesus nesse ano? Quantas pessoas você conduziu a Cristo? Quantas pessoas você conduziu no último ano, nos últimos 2 anos? Quantas pessoas você levou até os pés do Senhor? E aí a pergunta é: como é que eu posso ser multiplicado, frutífero? Você precisa ser alimentado. É o que você está fazendo aqui hoje.
se alimentar, mas não é só, que é a palavra de Deus, porque quando a gente bebe da palavra de Deus e está apaixonado por Jesus, nós vamos ganhar almas, nós vamos ganhar pessoas. Eu quero dizer, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Você pode dizer amém? Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, e eu hei de ver o dia de ter um estádio de pessoas louvando e exaltando o Senhor para a glória de Deus. Talvez você fale, pastor, tudo isso ainda fica pequeno. Quanto que cabe no Barão de Serra Negra lá? 25 mil. Quantas pessoas tem na nossa cidade? Você está entendendo como a nossa visão às vezes é pequena? Como a gente a nossa expectativa é muito pequena. Nós achamos, não, Deus, uma igreja de 200, Deus quer salvar os homens. Amém? Você crê que quem está mais interessado na salvação do seu vizinho? Você ou Deus? Olha, você tem que falta de Deus. Aí eu acho que Deus me trouxe ele para a minha célula até hoje. Eu acho que ele não é um dos escolhidos, ele vai para o inferno, que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Ele não é um dos predestinados. Deus está apaixonado pelo seu vizinho. O Bugrinho lá e a Marisa, Deus quer salvar eles, mais do que eu quero levá-los a Jesus. A Meire, minha vizinha que está, Jesus quer salvar a vida dela. Jesus quer salvar o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Eu tenho convicção, e nós vamos chegar a 200 células até o final de 2014, amém? Nós vamos chegar, você crê? Diga, nós vamos chegar. Eu vou ser usados para a glória de Deus. Deus vai fazer do seu ministério saírem muitos líderes em treinamento. Você que nem começou a liderar, Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus. Eu tenho convicção, porque é propósito de Deus. Eu tenho convicção de centenas de igrejas que vão ser plantadas nos próximos 10 anos. Mas a pergunta é, quais padrões você tem estabelecido para a sua vida e para a sua célula? O privilégio do ministério é o crescimento. Você está crescendo? Poucos às vezes pagam o preço de estar num dia de treinamento desse, que é uma vez no ano, e depois, não sei por que eu não cresço no meu ministério. Quantos livros você leu nesse último ano? Pastor, muito Bíblia. Negócio de ler aí, negócio não é muito comigo não. Coincidência que a palavra de Deus é um livro. Quanto que você leu no último ano? Quanto você tem pago, investido no seu crescimento, do seu bolso? Quanto você tem pago para dizer, eu quero crescer, eu quero excelência? O privilégio do ministério é o crescimento. Amém? Eu queria que você abaixasse sua cabeça, em nome de Jesus. E nós vamos terminar com um tempo de oração.